Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 19. Glória a Deus. E o versículo de número 7. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Laelson, todo o ministério aqui de União de Palmares. É maravilhoso ver o que Deus fez no vosso meio esses dias. Quero louvar a Deus também pela vida do reverendo José Osvaldo, que tem nos dado a bênção para estar pregando no estado de Alagoas. E Deus tem um mistério com esse estado no Brasil. Vocês são privilegiados, irmãos, nesse mover. Há uma graça de Deus sobre esse estado. E Deus tem muito para derramar ainda no vosso meio. Quantos acharam Apocalipse 19, 7? Alegramo-nos, exultamos e damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a sua esposa a si mesmo se ataviou. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós vamos falar nessa noite sobre as características da igreja que vai participar das bodas do Cordeiro. Irmãos, no final, eu não vou esquecer da saudação aqui que eu tenho que dar. No final estará ali algumas camisetas, tem branca e preta. Ela está escrita assim: é seu dever não acreditar, mas é o meu dever te avisar que Jesus está aqui. Você tem vergonha de pregar? Compre a camisa que você vai estar pregando também. Glória a Deus. Eu quero mandar uma saudação ao nosso querido auxiliar Marcos Magalhães e ao irmão Billy, irmão Gabriel, que estão nos assistindo, e a todos os internautas que estão conosco, né? O irmão Marcelo nos segue no canal, no YouTube. Graças a Deus pela mídia. Quero louvar a Deus pelo Sadraque que nos trouxe, se abençoado, e a minha esposa que está aqui. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Glória a Deus. Eu cheguei aqui com o meu coração numa palavra, mas no decorrer do culto, o Espírito Santo colocou essa palavra. E ultimamente eu estou igual o Paulo, irmãos. Paulo diz: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Então, assim, glória a Deus. Queridos, na Bíblia Sagrada existem mais de 32.000 promessas. Em toda a Bíblia Sagrada tem mais de 32.000 promessas. Dessas mais de 32.000 promessas, existem mais de 8.000 promessas que são diretamente para a minha e para a sua vida. E dessas mais de 8.000 promessas, que é direta para mim e para você, eu quero destacar aqui 3 promessas que Jesus fez, que está inteiramente ligada à sua noiva, à sua igreja. A primeira promessa que eu quero destacar que Jesus fez sobre a sua igreja, a sua noiva, foi quando ele anunciou a primeira vez a palavra igreja em Mateus 16, 18. Quando Jesus anuncia pela primeira vez a palavra igreja, ele diz: as portas do inferno
não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. A segunda promessa que eu quero destacar que Jesus fez, que está inteiramente relacionada à sua noiva, à sua igreja, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala da capacitação da igreja, e ele diz: vai descer sobre vós o Espírito Santo, eu vou derramar poder sobre vós, dinamite sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. E a terceira promessa que eu quero destacar que Jesus fez, que está relacionada ao texto que eu li, é João 14, que Jesus anuncia a sua vinda. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas o que me choca é o desejo de Jesus, quando ele diz assim: eu vou para lá, para vos preparar lugar para vós também, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Dessas três promessas, duas se cumprem agora enquanto eu estou pregando, e uma está para se cumprir. Quando Jesus ele anuncia pela primeira vez a palavra igreja, talvez você não saiba, mas a igreja não era uma palavra religiosa. A igreja surgiu na Grécia. E o que era a igreja na Grécia? A igreja na Grécia foi o primeiro modelo de parlamento, o primeiro modelo de democracia. O imperador da Grécia, ele tirava pessoas do meio do povo, dava autoridade a essas pessoas para governar a Grécia. E essas pessoas que eram tiradas do meio do povo para governar a Grécia com o imperador, era chamada de igreja. Roma conquistou a Grécia, e quando Roma conquista a Grécia, o modelo político da Grécia é implantado em Roma. Então, o imperador de Roma escolhia pessoas do meio do povo, dava autoridade a essas pessoas para governar Roma com ele, e essas pessoas se chamavam de igreja. Agora olha que coisa tremenda. Em Mateus capítulo 16, Jesus está perguntando: quem os homens dizem que eu sou? Aí vem a resposta: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Mashiach, tu és o rei ungido de Israel. Para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que está no céu. E agora, Pedro, tu és uma fagulha de pedra, e sobre esta pedra, porque Jesus é a pedra, eu edificarei a minha igreja. Você sabe que Jesus estava dizendo: Pedro, se eu sou o Messias, eu vou tirar pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações,
para fora, e eu vou dar poder a essas pessoas, e elas vão implantar o meu reino sobre a terra. Aleluia. Querido, você talvez não tenha noção do que é você fazer parte da igreja. Deus não te chamou para ser membro de banco. Deus te chamou para representar o seu governo sobre a terra. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora veja que todo governo precisa de pessoas qualificadas com autoridade para governar. E aí vem a segunda promessa: eu vou derramar dinamite sobre vocês. O poder do meu Espírito vai envolver vocês, e vocês vão ter tanta autoridade, tanto poder, que vocês vão começar a testemunhar que eu estou vivo aqui em Jerusalém, mas vocês vão para a Judéia e Samaria, e vocês vão alcançar os confins da terra. O mistério de Atos 1:8 está na palavra tanto. A palavra tanto no grego quer dizer que o evangelho seria pregado no mesmo momento, no mesmo instante, numa sincronia perfeita em todo o planeta Terra. E essa palavra se cumpre hoje. Biblicamente, do capítulo 1 ao capítulo 8, a igreja estava em Jerusalém. Capítulo 8 de Atos, a igreja foi para a Judéia e Samaria. Capítulo 13, em Antioquia, a igreja alcançou o mundo. Agora presta atenção. Enquanto o pastor Carlos está pregando aqui, lá no Japão agora é 8h47 da manhã. E tem crentes trabalhando em casa, no carro, dizendo: eu te amo, Jesus. Lá em Jerusalém tem pessoas de todos os países do mundo, e o lugar mais visitado em Jerusalém é o vazio. O túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a América, nos 5 continentes da terra, e até no Polo Norte tem uma igreja batista e um pastor, e Jesus está sendo glorificado lá. E se o Espírito Santo alcançou os 5 continentes, é porque homens e mulheres foram cheios, revestidos desse poder. E eu tenho uma boa notícia para te dar. O mesmo Espírito que inaugurou a igreja em Atos 2, é Ele que está aqui nessa noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Terceiro, agora presta atenção, que coisa interessante. Jesus estabelece um governo à igreja. Ele tira pessoas do mundo, de todos os povos, línguas, tribos e nações, e dá poder a essas pessoas. O poder do reino, ele é tão grande, meus irmãos, que quando você estuda sobre os impérios e os governos, eles duraram no máximo 530 anos, mas a igreja está de pé. O governo de Deus está em pé. Não existe leis humanas, não existe demônios, não existe governos dessa terra que consegue calar a igreja do Senhor. Agora olha só, ele estabelece um governo,
ele espalha esse governo e ele promete que vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acredito que esse dia está muito perto. Eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma, irmãos, que eu prego para a igreja que muitos não vão descer uma sepultura. Não vai ter culto fúnebre para o teu corpo, porque assim como Enoque foi transladado vivo, assim como Elias foi levado ao céu num redemoinho, a qualquer momento milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, o governo de Deus, a igreja de Deus, a eleita de Deus, a noiva de Cristo, vai vendo como Ele é. Você acredita que você vai vendo como Ele é? Levanta a mão e dá glória ao noivo, dá glória ao noivo, dá glória ao noivo. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Queira o mundo não queira, queira os incrédulos ou não queira, Jesus vai voltar para levar a sua. Aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, eu prego sobre a volta de Jesus fazem 22 anos. E eu acompanho os sinais proféticos. E eu vou dizer que até 2010 nós estávamos a 100 por hora. De 2010 a 2020 nós estávamos a 1000 por hora. Após a pandemia, a profecia, ela vai numa velocidade de 1 milhão por hora. Eu não consigo mais acompanhar. Quem me acompanha em live, se eu fizer uma live de 4 horas todo dia, eu tenho sinais proféticos para acompanhar. Porque tudo que está acontecendo no âmbito político, no âmbito religioso, no âmbito econômico, no âmbito climático, está no livro da profecia. E eu vou dizer que esse ano, o ano de 2023, 3 pilares do governo do anticristo estão sendo estabelecidos. Primeiro pilar religioso. Talvez você não saiba, mas na quarta-feira passada, foi inaugurado no Emirados Árabes Unidos o templo do Crislã. Você sabe o que é o Crislã? Judeus, muçulmanos e cristãos adorando ao único Deus. Está lá na página do Vaticano News o que eu estou falando aqui. E na foto você vai ver um padre com vários muçulmanos e vários judeus inaugurando a plataforma da única religião universal, porque cristãos, judeus e muçulmanos são as 3 maiores religiões do mundo. O templo que foi inaugurado, uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita, não tem muros de separação. Quem é aquele que lançou a pedra fundamental? Papa Francisco, com líderes muçulmanos e com judeus. Junto com essa plataforma do Crislã, eles vão criar uma Constituição Universal Religiosa. Isso é muito sério, irmãos.
Porque nós temos o nosso estatuto, cada igreja tem um estatuto. E é eles que vão querer determinar o que as religiões vão poder pregar. Você sabe o que é isso? Nós estamos vendo um cenário religioso. E pasmem vocês, no ano passado o Papa Francisco chamou líderes de todas as religiões do Vaticano. E teve um pastor pentecostal brasileiro, que quando ele deu a palavra, ele chamou o Papa de Vossa Santidade. E lá tinha pastores neopentecostais, pastores tradicionais, budistas, muçulmanos, judeus, hinduístas, porque as religiões estão se unificando. E eu vou chamar e vou dar um alerta a vocês. A UMADEB aconteceu no sábado ou no domingo. O pregador americano pregou sobre pessoas do mesmo sexo, e ele declarou: quem comete tais coisas vai para o inferno. E aí, como eu acompanho a rede social, eu vi pastores, pregadores e cantores condenando o que ele falou. E eu achei perigoso, porque a minha Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 8, que os que cometem tais coisas serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E o que eu quero dizer com isso? Que parece que a mente religiosa, ela não quer mais tocar em pecado e aquilo que a Bíblia condena. E quando é a mensagem que é pregada num altar está conivente com o pecado do mundo, Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4:1: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E ele diz que nesses últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Agora presta atenção no que ele falou: e a doutrina de demônios. E você sabe o que é doutrina de demônios? Tudo que alimenta a carne. E quando eu falo de igreja, agora você tem que entender na sua mente que é o sistema religioso. Megas templos, igrejas pretas, tambores como altar. O que se ouve nessas igrejas é tudo que a carne quer ouvir e não o que o céu quer. E quando essas igrejas são confrontadas com uma mensagem bíblica, eles rejeitam. Por quê? Porque o sistema religioso está se unificando e se dobrando diante do espírito do anticristo. Deus, nessa última hora, oh glória, Ele tem levantado homens e mulheres que não vão se dobrar à linguagem do mundo. O que liberta não é mensagem humana e alta ajuda. O que liberta é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando você faz um raio-x, muitas denominações religiosas estão alinhadas ao sistema da única religião, e eles não vão encontrar força em muitas igrejas para implantar o que eles querem. Segunda coisa, irmãos, que eu fiquei assustado, que aconteceu dia 13 de fevereiro. Você pode anotar e pesquisar o que eu estou falando.
Dubai. Você sabe o que aconteceu em Dubai? Do dia 13 ao dia 16 de fevereiro, a reunião do governo mundial. pastor Laelson, 10 mil funcionários públicos de 193 países reunidos para tratar de um único governo mundial. 20 chefes de estados. E aí tem um vídeo na internet do Elon Musk, dono do Twitter, dono da Tesla. Você sabe o que o Elon Musk disse para todos os líderes que estavam lá? Vocês vão escravizar a civilização. Porque, ainda ele usou o termo, quando Roma caiu, surgiu outro império. Quando esse império caiu, surgiu outro império. E ele falou que diante da quebra e levante de nações, a ciência cresce, a economia cresce, o povo cresce. Olha o que um homem diz: mas se nós globalizarmos e todo o recurso do mundo estiver na mão de alguns, o conhecimento estiver na mão de alguns, o domínio estiver na mão de alguns, a humanidade, a civilização, foi isso que ele falou, vai ser escrava. E ele disse que não concordava com um único governo mundial. Mas uma coisa que ele falou, e é realidade, todos os governos estão se unindo. Qual era a maior barreira mundial para isso não acontecer? O Brasil. E o Brasil, o que aconteceu com o Brasil nas eleições? O Brasil sofreu um baque. E qual é a agenda que está se levantando no Brasil? Se você pegar os sites do governo, você só vê sustentabilidade, agenda 2030, todo um sistema, meu irmão, ideológico. Você vai ver o presidente do Brasil agora falar que família tradicional é coisa de pessoa atrasada. E pasme, eu li, eu não estou falando algo que eu vi, projeto do governo do PT está lá, 28 páginas, e tem um parágrafo inteiro que o governo iria trabalhar para criar uma nova ordem mundial. No discurso da vitória do atual presidente, ele falou sobre a nova ordem mundial. Reunido agora o CELAC, todos os presidentes latinos com Caribe, ele falou que a América Latina iria ajudar a criar uma nova ordem mundial mais justa. E sabe o que para muita gente isso ainda soa como teoria da conspiração, né? Mas meus irmãos, isso já deixou de ser teoria. Um governo único está sendo estabelecido. A profecia está se cumprindo. Jesus vai voltar a qualquer momento. Orebacando rebanastia. Orebacando rebaia. É por isso que eu digo, nunca foi tão claro, meu irmão. Você vê a Bíblia, só que tem muita gente achando, não, isso vai demorar, isso não vai acontecer. Meu irmão, acorda, a qualquer momento Ele vem para levar a sua igreja. Aleluia. Agora, irmãos, muita gente já me chama como pregador do caos. Em 2020 eu preguei e eu falei que o vírus ia tomar o mundo. O Brasil está em lockdown. Tinha gente que mandava mensagem no meu privado e disse: é um louco da cabeça. Nunca foi tão claro, você ver. E se você analisar o que está acontecendo agora, eles estão forçando uma
crise financeira mundial que vai afetar a energia, vai afetar a questão do abastecimento de tudo, não é só de comida. Meu irmão, já está faltando peça para muita coisa no mundo. E terceiro, eles estão criando uma crise financeira mundial. Então presta atenção no que está acontecendo. Esse ano, várias empresas já fecharam. Não é no Brasil, é no mundo. Outra coisa que aconteceu de fevereiro para cá, eles lançaram o chat GPT, a hiperinteligência artificial. Vocês não têm noção do que é isso. Eu vou dizer que isso é a idiotização da civilização e a escravidão mental. Você sabia que quando o Google veio para nossa mão, nós com o Google somos uma geração atrasada, nós estamos uma geração atrasada. Com o chat GPT, essa civilização ela vai para trás, ela não vai para frente, porque ninguém mais vai pesquisar. Meu irmão, é uma inteligência artificial que se você pedir, eu quero o resumo do livro tal, a inteligência artificial vai te dar o resumo pronto. Eu quero o cálculo tal, o cálculo vai vir pronto, porque deu aquele resultado e vai te explicar como você pode fazer essa conta. Aí você vai dizer, pastor, isso é bom? Não, isso vai dominando a mente, porque a pessoa vai ficando totalmente escrava do que aquela inteligência vai induzir. Só o chat GPT esse ano já tirou mais de 1 milhão de pessoas do trabalho. Pega Google, Meta, Twitter, Amazon, Zoom, todos mandaram um monte de gente embora. Sabe por quê? Não tem mais necessidade de eles trabalhar, porque a inteligência artificial faz planilha, faz designer, faz site. É tão incrível, meu irmão, que você pode criar um texto e pedir para a inteligência artificial fazer um avatar para falar do teu texto. Você não tem noção do que está acontecendo agora. Aí eu vou citar Elon Musk. Ele falou em outra conferência que por causa, olha só, a moeda, economia e dinheiro, por causa da inteligência artificial, os países terão que criar uma renda básica universal. Você sabe o que é renda básica universal, irmãos? É uma escravidão. Talvez você não saiba, mas o Brasil, 12 estados do Brasil, dos 27, depende de Bolsa Família. O que é isso? Não é bom, pastor. Se você desobedecer regras, por exemplo, se teu filho não for vacinado, não estiver na escola, você consegue receber Bolsa Família? Mas vai chegar num ponto como na China. Você sabia que na China tem o crédito social? O governo chinês dá dinheiro para o povo, mas se algum chinês colocar no Twitter, na rede social deles lá, que não existe nenhuma das nossas, eu amo a Jesus, o celular é desconectado da internet, a pessoa não pode viajar e automaticamente ela perde o crédito social. Você sabe o que é isso? Vai chegar num tempo daqui para frente que você só vai poder falar o que o governo mundial disser. E para você receber essa renda básica universal, você vai ter que se submeter totalmente ao império do governo mundial. E o que choca, irmãos, é que a crise está se expandindo, que chegou semana passada no Bradesco. Alguém acompanhou o que aconteceu no Bradesco? O Bradesco divulgou uma nota que estava com uma inadimplência gigantesca e que iria fechar a porta de empréstimos de dinheiro. Um banco está sendo afetado. A Americana
foi totalmente, exposta o caixa da Americana. Mas o que você começou a ver esse ano é apenas uma ponta de um iceberg. Qual é o objetivo, pastor? Gerar uma crise tão gigantesca que o próprio povo vai clamar por um governo mundial. Precisamos de alguém que solucione tudo isso. A Bíblia está se cumprindo. Pastor, o que isso tem a ver com dinheiro? Meu irmão, se você não sabe, esse ano é o último ano que você vai mexer com dinheiro em espécie. A Casa da Moeda não vai mais imprimir dinheiro. O dinheiro vai ser recolhido. O dinheiro é digital. E com dinheiro digital você vai ser controlado. Agora imagine um dinheiro digital ligado a um governo mundial. Se você não obedecer, você não vai ter acesso ao teu dinheiro. É isso que está acontecendo. E é tão claro e tão simples que o teu cérebro faz enquanto eu estou pregando? Não. A tua mente não quer acreditar, porque eles estão deixando claro. E quando tem muita claridade, sabe o que o teu cérebro faz? Ele volta para o canto do conforto, porque ele não quer acreditar que isso está acontecendo. Mas meu irmão, isso está acontecendo. E a resposta está na Bíblia. O que a nova ordem mundial está fazendo? John Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping, Luiz Inácio Lula da Silva, eles só estão obedecendo o que está escrito na palavra, porque Jesus disse: vai passar céu e vai passar terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando você fala em uma única moeda, é o sistema eletrônico de dinheiro. Agora presta atenção. Só vou citar mais um sinal, porque eu só estou dando uma introdução aqui. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? A questão climática. Esse ano é o ano de catástrofes climáticas planetárias. Veja que a ONU lançou uma nota e agora a China e alguns países do Mar Báltico lançaram uma nota. Ontem a Flórida, existem várias ilhas em volta lá da Flórida, pediu para todo mundo sair. E já existe um projeto, como eu estudo isso há muito tempo, em 2010 a ONU se reuniu para evacuar a orla marítima mundial. Só que agora a ONU lançou uma nota que os níveis dos oceanos vão subir e pode afetar vários países do mundo. E eu quero dizer algo para vocês. Terremotos como aconteceu na Turquia, o que aconteceu no Brasil essa semana, talvez você não saiba, mas a chuva do litoral de São Paulo foi a maior chuva registrada no Brasil. Em nenhuma época, desde o início do registro de volume de água, nunca foi vista uma chuva como aconteceu em São Paulo. E Jesus disse em Lucas 21, 25 ao 28, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aí olha o que Jesus diz: na terra haverá angústia das nações. Jesus não disse angústia de Israel, Jesus não disse angústia da Palestina, ele disse angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados.
Mas eu gosto do versículo 27 que Jesus diz: e então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E olha o que ele disse no verso 28: ora, quando vocês começarem a ver todas essas coisas, terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, meteoros caindo, quando vocês começarem a ver inundações, destruições, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima, está perto o dia. Eu não sei o dia, a hora e o momento, mas eu tenho uma convicção na minha alma que a qualquer momento esta igreja, mas se você crê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Abra a tua boca por alguns segundos. Reaja, porque a igreja não vai ficar aqui no juízo. O juízo só desceu quando Noé entrou na arca. Enquanto Noé estava fora da arca, o dilúvio não veio. Quando Noé entrou, o dilúvio veio. A Sodoma e Gomorra só foi destruída quando Ló saiu. A ira de Deus vai vir, mas até a igreja vai ser tirada. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei. Eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo mundo. Toda bacana. E eu quero dizer algo. Isso é a mente do pregador que estuda a Bíblia. Todo o sistema do governo do anticristo está pronto. E eu nem vou entrar em detalhes sobre Israel, mas toda a estrutura do terceiro templo está pronta. Os sacerdotes estão prontos, os levitas estão prontos. E existe uma profecia, só vou falar dessa profecia, de um rabino que diz que Benjamim Netanyahu será o último primeiro-ministro de Israel que antecede o Mashiach. Eu queria, pastor Laércio, ver na igreja mundial o que acontece no meio dos judeus. Nenhum judeu que habita em Israel quer sair de lá. Nenhum rabino quer sair de lá. Sabe por quê? Porque eles acreditam que verão o Mashiach entrar. E quem é o Mashiach de Israel? É o iníquo, homem do pecado, filho da perdição. Nós estamos vendo um cenário perfeito para todo o cumprimento profético. Mas a igreja é a maior autoridade de Deus sobre a terra. Como a igreja do Senhor Jesus aqui, o anticristo não consegue governar. Com o Espírito Santo que está sobre nós, ele não vai conseguir governar. A igreja vai ser tirada. Quem acredita no arrebatamento, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Da glória, da glória, da glória, porque agora olha que coisa tremenda. Irmão, saber que Jesus vai voltar.
Eu estou ficando chocado porque cada dia que eu vejo várias pessoas não crentes acreditando em tudo que eu falo. O mundo sabe. Você tem ideia? A ONU tem lá na Califórnia, né? O relógio do Apocalipse, eles acreditam que o Apocalipse vai acontecer. Todo mês de janeiro é divulgado para o mundo todo o relógio do Apocalipse. Nós estamos a 6 segundos do Apocalipse, segundo os cientistas. Eles acreditam que o Apocalipse vai acontecer. Eles têm cálculos, irmãos, cálculos. Stephen Hawking, não tem aquele cientista todo atrofiado? Ele fez cálculos e ele falou: não tem energia, não tem água e não tem comida para 8 bilhões de pessoas. Cálculos. Quando é que nós chegamos a 8 bi? Agosto do ano passado. Esgotou. É o tempo do juízo. E nós estamos na iminência da ira, mas a igreja tem a promessa. E é aí que eu acho lindo, irmãos, porque a igreja no Novo Testamento é chamada de noiva. Repita comigo: noiva. Qual é o maior desejo de uma noiva? Qual é o maior desejo de uma noiva? Qual deveria ser o maior desejo da igreja? E eu tenho uma boa notícia para dar para a noiva: você não precisa se preocupar com a festa. A festa já está pronta. E é lá que Jesus diz em Mateus 8:11: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. Talvez você não entendeu. Irmão, a qualquer momento você vai estar sentado numa mesa. Talvez do teu lado vai estar Paulo, aí você vai olhar para o outro lado, você vai ver Pedro, daí você vai olhar para o outro lado, você vai ver Moisés, você vai olhar para o outro lado, você vai ver Davi, você vai olhar para o outro lado, você vai ver Elias, você vai olhar para o outro lado, você vai ver João. Mas a figura mais importante, o ser mais importante das rondas, é aquele que tem as marcas dos cravos. Porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele. Seja glória, glória, glória. Urabacando remaia. E existe uma grande diferença entre eu saber que Jesus vai voltar e se eu estou pronto para esse dia. Aleluia. Aleluia. E para ser noiva, aleluia, para sentar nesse banquete, você precisa ter algumas coisas. Só vou citar aqui. Para ser noiva, repita comigo: para eu participar das bodas do Cordeiro, eu tenho que ter uma aliança. Deus é tão tremendo que Deus fez aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Israel. Mas para noivar com a igreja, Jesus desceu do céu. E na sala da ceia ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. É por isso que quando você aceita Jesus, ou Ele te aceita, você entra num pacto para a eternidade.
Não existe ex-filho, existe filho pródigo. Você já reparou isso? Por quê? Porque uma vez que entrou no pacto, o sangue de Jesus vai fazer a diferença sobre aqueles que o aceitam. Por isso quer te dizer, está sofrendo, está na prova, não adianta ir para o mundo. E é nesses dias, jovens, irmãos e irmãs que estão aqui, que o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está vindo para muitos com pratos, com laços, e dizendo, vem para o mundo. Se for aí, você não pode namorar, você não pode pecar, você não pode defraudar, você não pode sonegar imposto, você não pode isso, você não pode aquilo. Vem para cá, que eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te colocar em tal lugar. Mas eu quero te dizer nessa noite, pelo poder da palavra, todo laço e prato do diabo vai cair por terra. Você vai criar força da tua fraqueza, e você vai dizer, Satanás, eu já sou comprometida, eu sou a noiva de Jesus, e eu não vou quebrar a minha aliança. Levanta a tua mão por alguns segundos. Eu sei que não está fácil, mas é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Não quebra a tua aliança. Aleluia! Aleluia! Abandona o pecado. Você já é a noiva de Jesus. Abandona. O prato está brilhando, é atraente, mas vai te levar para o inferno, vai te levar para o mundo. O teu lugar não é dando comida para porco, o teu lugar é assentado nas bombas do cordeiro. Tem um céu, tem uma festa preparada para ti. Segundo, repita comigo, para eu ser noiva de Cristo e participar das bodas do Cordeiro, eu preciso tomar banho nupcial. Aleluia. Toda noiva judia, antes de colocar o vestido, ela tomava o banho de ervas aromáticas, o mikvah, o banho da purificação, para colocar o vestido de noiva. E você sabia que a noiva toma banho nupcial todo dia? João 15:3. Vocês estão limpos. Não é por revelação e louvor, vós já estáis limpos, é pela palavra. Toda vez que você ouve a palavra, você está sendo limpo, você está sendo limpo. É por isso, meu irmão, que a igreja do arrebatamento, ela não está preocupada com quem vai pregar, com quem vai cantar. Hoje os crentes estão obesos. Sabe o que é obesidade? A obesidade é quando você comeu muito, já entupiu toda a tua veia. A obesidade é uma das maiores causas de enfermidade no Brasil. E tem muita gente obesa espiritual, ele escolhe o cardápio que ele quer comer. Quem vai pregar hoje? Fulano tá, não vou não. A igreja do arrebatamento não se preocupa com quem vai pregar. Pode
pode ser o pregador mais simples, iletrado, que não tem nem o segundo grau completo, mas quando ele abre a Bíblia, quem fala é Deus, quem opera é Deus, quem nos lava é Deus. Vós já estáis limpos pelo poder dessa palavra. E nós estamos num momento muito delicado. Nunca se viu tanta heresia, tanta mentira, tanto engano, como nos dias que nós estamos vivendo agora. Meus irmãos, o Evangelho é simples. Tem um monte de gente vagando na internet comendo veneno. E o que é veneno? Dízimo não existe, pastor não existe, templo não existe. Tem um número gigantesco de youtubers que eles são obreiros feridos, que foram machucados, feridos. E ferido fere, ferido machuca. Que eles têm um pseudo conhecimento e se acham dono da verdade. E tem um monte de gente envenenada. Tem um monte de pregador que não acredita mais no arrebatamento da igreja, que não acredita mais na divindade de Jesus, que não acredita mais em várias coisas que dizem em questão da salvação. E eles acham que a cruz perdoou a humanidade. Eles acham que não existe mais juízo, não existe mais condenação, não existe fim do mundo. Sabe por quê? Porque 2 Coríntios 4:4, o próprio Paulo disse: o Deus deste século cegou o entendimento. Pare de comer veneno. Pare de correr atrás de revelação. Pare de ir atrás de profeta. Você não precisa que ninguém te revele. Você não precisa que ninguém coloque a mão na tua cabeça. Você vai vencer. Você já é mais que vencedor. Um monte de profeta que não tem igreja, não tem pastor, não toca no corpo e no sangue de Jesus. E o crente ligado. Veneno, veneno, veneno. Urabacando Remaia. Levanta a mão para o céu, levanta, porque o veneno não vai permanecer na panela. Veneno quer dividir, veneno, crente envenenado, quer dividir, quer abrir comunidade. Eu não concordo, meu irmão. Todo reino dividido não subsiste. Saia da rebelião do veneno e volte para a palavra. Volte para a palavra. É bacana, pastor. Seja limpa, noiva de Jesus. Toda cegueira espiritual caia por terra pela palavra. Todo veneno que está tentando te arrancar da pureza do Evangelho, saia. A tua mente, o teu corpo é templo do Espírito. A tua mente é a mente de Cristo. Seja limpo pela palavra. Mas só a mocidade levanta a mão aqui para mim. Deus vai levantar no meio desses jovens pregadores com palavra da ciência e palavra da sabedoria. Os céus revelarão tesouros escondidos da palavra. Recebe porque é dom do Espírito. Vocês irão alimentar 100 mil, 1 milhão.
Recebe, recebe, recebe. Está sendo gerada uma fome absurda. É pela palavra, é pela palavra. Está na hora de mudar o sermonário, está na hora de voltar a pregar a essência do Evangelho. Cristo, pregue Jesus, pregue Jesus, pregue Jesus, pregue cruz, pregue santidade, pregue, 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 pregue a palavra. Repita comigo. Para eu ser noiva de Cristo e participar das bodas do Cordeiro, eu preciso ter vestes brancas. Veste branca fala de duas coisas: santidade e consagração. Porque não tem como eu ser consagrado se eu não for santo, não tem como ser santo se não for consagrado. Queridos, eu vou me dirigir a jovens e adolescentes agora. Vocês não têm noção do que a Netflix está fazendo com a mente de vocês. A programação preditiva que te leva para o negativo. Eu vou dizer algo: faça um teste. Acorde bem humorado, ora e lê a Bíblia. E fica 30 minutos na rede social. O teu humor ele muda. Nossas crianças e adolescentes estão tendo crise de ansiedade. Se você tirar o celular dos teus filhos, ele vai ter crise de abstinência como um dependente químico tem. É um crime uma criança assistir um culto com um celular na mão. É um crime uma criança assistir um culto com celular na mão. Culto é lugar de adorar. Era bacana vasta. Eu vou dizer algo: 90% dos jovens e adolescentes, 90%, assistiram Vandinha. 40%, olha só, ela tem 44 milhões de pessoas no Instagram. Aí ela tem um link na bio, pastor Laelso, e lá vai estar as clínicas de aborto que os seus seguidores podem doar dinheiro. Música principal de Vandinha, uma música de Lady Gaga, que enaltece Pilatos e escarnece Jesus. Você sabe por que jovens, adolescentes e até crianças que estão me ouvindo e me vendo, você se acha feio?
Você sabe por que você está com desejo de automutilação? E por várias vezes fica uma voz dizendo para você: tira a tua vida. Você é feio, você é feio, você é isso, você é aquilo. Porque a tua mente está sendo programada para você se automutilar e para se destruir. E eu quero dizer que a internet, o celular, ele tem roubado a nossa consagração ao Senhor. E agora eu vou dizer a todos: o diabo não está brincando de ser diabo. Casamentos estão sendo destruídos por causa da internet. Homens cheios do Espírito Santo estão vazios por causa da internet. Mulheres que oravam e tinham prazer de jejuar estão sendo reduzidas a nada. Não tem mais prazer nem de vir no culto da palavra por causa de internet. Eu quero dizer pela autoridade da palavra, em nome de Jesus, a igreja que vai subir, ela é uma igreja consagrada. Nessa noite, pelo poder da palavra, a tua carne que está tão alimentada que você assiste um capítulo, uma série, você fica o dia inteiro assistindo, ela vai ser consumida pela glória de Deus. Levanta a tua mão que eu vou profetizar a palavra. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar mais? Não estou querendo dizer que você não vai pecar, é que você não vai mais suportar viver sem a presença. Você não vai mais suportar viver vazio. Você não vai mais suportar dormir sem orar e ler a Bíblia. Oh glória, oh glória. A igreja que vai subir, ela é consagrada. E ela é santa. Ela é separada. Ela é separada. A noiva que vai subir é separada. E a pior prisão que existe, irmãos, não é cela. A pior prisão que existe é a consciência. É quando você peca, quando você erra, quando você falha. E o diabo diz: você não pode adorar, você não pode glorificar, você não pode falar em línguas, vai para o mundo que é melhor. Mas essa noite, Jesus está te dizendo: eu não te quero 5 dias no Conaduc na minha presença. Porque é lindo que Deus faz um congresso, mas é o depois, é a permanência. O Senhor está dizendo: eu não te quero por momentos, eu te quero por toda a eternidade. Eu quero que você comece a provar o céu na terra. Eu quero que você comece a provar o céu na terra. Eu quero revelar os meus mistérios para você. Levanta, levanta a mão, todo levanta, que ele vai levar a palavra. O acusador vai levar a palavra. Em Apocalipse 12:10, a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus, mas nós o vencemos pela palavra e pelo sangue, pela palavra e pelo sangue, pela palavra e pelo sangue. Seja livre, 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 livre. Não há mais condenação, não há mais condenação. Livre pelo sangue, pela palavra, pelo sangue, pela palavra. Irmãos,
do círculo de oração, levanta a mão, levanta. O teu joelho vai voltar a tocar no chão. O jejum prolongado vai voltar. As línguas estranhas estão voltando. Ao poder, a uma autoridade. Quando você ora, quando você prega, quando você consagra, sejam cheias, 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 cheias. Por último, para nós sermos noiva de Cristo, repita, diga para nós, para eu participar das bodas do Cordeiro, eu preciso estar bela e ataviada. Eu quero perguntar aos obreiros aqui: tem alguém aqui que tem 2 filhas solteiras? Tem alguém aqui? O senhor tem? Secretário, não? Eu vou casar meu filho Pedro com as filhas dele. Meu filho tem 12 anos só, para não assustar o obreiro, já tem 12 anos. Mas olha só como era feito o casamento judaico. Se fosse no Antigo Testamento, o casamento entre os nossos filhos seria fechado entre eu e ele. E nem a mãe, nem a noiva, nem o noivo poderia intervir na escolha dos pais. Como é que iria ser feito o noivado? Meu filho chegaria na casa dele e ele iria fazer um pacto com a noiva. Mas o Novo Testamento, a lei mudou. Olha só, quando um pai de família tinha 2 filhas, se a filha mais velha olhasse para o meu filho e dissesse: é feio, pai, eu não quero casar, a oportunidade passava para a irmã mais nova. E então o meu filho ia chegar na irmã mais nova, ia pegar uma medalha escrita: consagrada para mim. E ele ia dar para a noiva, e ali se fechava o casamento já. Mas a tradição dizia que após noivar, o meu filho iria voltar para minha casa, porque ele iria construir uma casa do lado da minha casa, para quando ele se casar, ele trazer a noiva para morar do lado da minha casa. Como é que eles namoravam, pastor? Quando o noivo sentisse saudade da noiva, ele ia chamar o amigo mais chegado dele, e ia pegar presentes, pedras preciosas, perfume, e ele ia pegar o meu pena, o meu filho, escrever uma carta: ó amada minha, eu anelo pelo dia do nosso casamento. E o amigo do noivo ia lá, levava os presentes, a noiva recebia, pegava uma pena, escrevia uma carta e vinha. E assim eles iam até o dia do casamento. Agora, olha que coisa tremenda que é a cultura bíblica, judaica. A figura mais importante de um casamento judaico não é a noiva, é o noivo. E a data poderia estar marcada, mas o meu filho iria sair da minha casa festejando até chegar na casa. Não importava se ele chegasse meia-noite, 6 da manhã, meio-dia ou 6 da tarde. Qualquer momento que ele chegasse, a noiva tinha que estar pronta. Tudo que eu falei está na Bíblia. Jesus veio para a irmã mais velha, Israel. O que Israel fez? Rejeitou. A oportunidade passou para a igreja.
Calvário, Jesus derramou sangue. E Ele consagrou a sua noiva para Ele. 40 dias de noivado. Ele foi para a casa do Pai. Porque Ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas como eu vim na terra para noivar, eu vou para lá, para preparar morada para minha noiva, para que aonde eu esteja também a minha noiva. Glória a Deus. Mais 10 dias que Ele está lá, Ele sente saudade. E Ele chama o amigo íntimo, o Espírito Santo. E Ele diz: Espírito Santo, tu irás ataviar a minha noiva. Eu quero 9 dons sobre a minha noiva, 9. Levanta a mão para receber a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, discernimento de Espírito. Eu quero sobre a minha noiva, Espírito Santo, poder. Eu quero autoridade sobre eles para curar enfermos. Eu quero maravilhas no meio deles. Eu quero que mortos ressuscitem. Eu quero que cegos enxerguem. Eu quero que paralíticos andem. Eu quero sobre eles, Espírito Santo, uma fé do sobrenatural. Eu quero, Espírito, sobre eles a profecia. Eu quero sobre a minha noiva interpretação de línguas. E eu quero, Espírito Santo, que a minha noiva fale o idioma do meu Pai. Dá dom de línguas e variedades de línguas. Línguas e variedades de línguas. Línguas e variedades de línguas. E quando eles começarem a falar nessas línguas, eles entrarão no coração do meu Pai. Entrarão. E meu Pai vai mandar edificação. A noiva, o que beleza a noiva, não é mármore, não é granito, não é brilhante blindado, não é uma mega estrutura, o que beleza a noiva, é o poder do Espírito, é o poder do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque nos ungiu. O Espírito está aqui, o Espírito está aqui. Ele quer ataviar a noiva, Ele quer embelezar a noiva. Fique de pé dando glória a Jesus. Fique de pé dando glória a Jesus. Não precisa eu orar para você ser batizado no Espírito. Ele está em você. Abra a boca e começa a falar em línguas.
Ele está em você. Abra a boca e começa a falar. Tu já é a noiva. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca e seja cheio, cheio, cheio. Cheio, 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 cheio. Cheio do Espírito. Cadê a primeira alma para Jesus essa noite? Vem, filho pródigo. Vem reatar tua aliança com o céu. Vem reatar tua aliança com o céu. Vai dando glória, igreja. Cadê a primeira alma para Jesus? Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Vem alguém para Jesus. Vem alguém para Jesus. Eu quero orar pela tua alma. Aleluia! Vem para os braços do Pai. Você vai sentar como Abraão, Isaac e Jacó nas voltas. Vem para Jesus. Não espere. Segura só um pouquinho para mim. Só um pouquinho. Pastor, como é que eu sei que eu vou ser arrebatado? É simples, meu irmão. Se você tem uma aliança, se você ama essa palavra, se a tua consciência está limpa, e se o Espírito Santo ainda se move em você, se Jesus vier agora, você vai subir. Mas se você quebrou a tua aliança, se você rejeita a palavra, se as tuas vestes estão sujas, a tua consciência está suja, e se o Espírito Santo não tem mais espaço na tua vida, você está correndo perigo. Hoje é noite de reatar a nossa aliança. Tem alguém para Jesus? Pastor, eu não fui batizado no Espírito Santo. Eu quero, vem para frente, nós vamos orar. Jesus pode te encher hoje. Jesus pode te renovar hoje, pode te batizar hoje. Pastor, eu preciso reatar a minha aliança com o céu. Vem para frente que nós vamos orar agora. A graça de Deus esse lugar. Os obreiros do Guerra, levanta a mão para a igreja. Eu gostaria que vocês dessem a mão para a pessoa que está só e vocês vão dizer comigo: chega de cair e levantar. Chega de viver na presença de Deus. Pode dizer: chega de viver momentos na presença de Deus e comendo do que o mundo oferece.
Diga, Senhor, eu sou a noiva. Me perdoe por todos os meus pecados. Eu quero ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso de um cântico novo nos meus lábios. Eu quero ser desesperado pela tua presença. Eu quero me envolver nos teus mistérios. Diga, eu quero, Senhor, cumprir o meu chamado. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir suave da trombeta. Eu quero me assentar com Abraão, Isaac e Jacó nas sombras do Cordeiro. Nas sombras do Cordeiro. Agora você vai dizer comigo bem forte, 3 vezes o sangue de Jesus tocando. Segura forte na mão do teu irmão. Se ele for cair, senta aí. Essa carga, esse jugo, esse peso vai cair. Você vai sair daqui livre. Diga a primeira vez, diga o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez, o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai encher o teu comando. Quando você vai dar um grito de livre, o Senhor está arrancando almas do calabouço. Você vai voltar a adorar, profetizar, pregar, ganhar almas. Ele está tirando a tua alma da prisão. O diabo não terá mais poder de te condenar, de te aprisionar. Grita, diga o sangue. Livre
já ia para Saúl. Mas Deus tirou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sinta todo o tempo.